No começo do mês, a página Reações Medievais no Instagram fez o seguinte post. A pintura em questão faz parte do Retábulo de São Columba, de Roger van der Weyden, cuja pronúncia não sei se é essa, e retrata o nascimento de Jesus e a visita dos 3 reis magos. Mas o que chama atenção no meio de desenhos tão belos e detalhados é a cruz bem acima da Virgem Maria. Spoiler? Trollagem? Ou até mesmo viagem no tempo. Pior que eu não tô ganhando um tostão pra fazer essa propaganda. O segredo sobre o retábulo você vai descobrir depois dos esqueletos dançantes. Eu não conheci essa obra, fiquei tanto maravilhada quanto intrigada e precisei buscar a internet afora por que um episódio que aconteceu no 33º ano da vida de Jesus apareceria no meio do seu nascimento. E o artigo que nos revela isso é o The Columba Altarpiece and the Time of the World, publicado em 1998 no Boletim de Arte do College Art Association of America. A questão é que existe um recurso amplamente utilizado na arte chamado anacronismo. Anacronismo é uma atitude ou fato que não está de acordo com sua época. E durante anos, artistas se utilizaram desse recurso com a maior naturalidade. Dessa forma, a manipulação pictórica do tempo, ou seja, pintura com elementos fora de época, era uma preocupação grande para os pintores do final da Idade Média e do Renascimento. Inúmeras imagens, tanto sagradas quanto laicas, propunham mais de uma dimensão temporal que poderia ser tanto de poucos anos quanto de séculos, o que gerava uma incoerência cronológica nas pinturas. Estudiosos acreditam que essa disrupção do tempo contínuo era mais uma convenção que um anacronismo proposital, ou seja, essa inclusão de aspectos de tempos diferentes em uma mesma obra para as pessoas dessa época era mais um dia na vida. E aí o anacronismo entra nas pinturas religiosas dessa curiosa maneira. Desde a Idade Média, conectar passagens da Bíblia por meio da arte não era algo incomum. Na Alta Idade Média, artistas traçavam paralelos entre a adoração dos 3 reis magos ao sacrifício da Eucaristia. No século XV, essas associações litúrgicas passaram a ser apreciadas principalmente nas imagens originárias da Alemanha e Holanda que retratavam a Epifania do Senhor. A licença poética passa batido em muitas obras por serem retratadas de forma sutil, como em roupas e cenários. Em outras obras, nem tanto. O Retábulo de São Columba, um dos trabalhos mais influentes do século XV, destoa das demais obras exatamente por esse anacronismo mais ousado. Van der Weyden teria pintado o retábulo por volta de 1455 para a Igreja de São Columba, em Colônia, na Alemanha. Ele reúne 3 cenas que representam eventos sequenciais de grande importância na história de Jesus. A Anunciação na ala esquerda, que retrata o arcanjo Gabriel anunciando à Virgem Maria sua gestação, a Adoração dos Reis Magos no painel central, que retrata o nascimento de Jesus, e a Apresentação no Templo na ala direita, que representa a Virgem Maria apresentando seu filho no Templo de Jerusalém. As impressionantes composições do retábulo, as figuras graves e aristocráticas, seus traços impecáveis, ecoando os ideais da época, e os muitos detalhes finamente trabalhados causaram uma grande impressão nos contemporâneos de Van der Weyden, e o altar se tornou uma grande influência para outras obras. No período seguinte, sua Adoração dos Magos foi considerada quase como a única versão correta do tema, e não apenas os pintores de Colônia, mas também outros artistas alemães e holandeses tiraram inspiração dela quase que inteiramente ao abordarem o assunto. Acadêmicos não mediram esforços para esclarecer o contexto original e as 3 pinturas no desenvolvimento estético do pintor, e diversos estudos tentaram decifrar o simbolismo eucarístico do retábulo. Pelo fato de Van der Weyden se utilizar tanto de anacronismos quanto de simbolismos mais explícitos e ter pintado os retratos de importantes membros da nobreza, alguns personagens do painel central, de acordo com estudiosos, teriam sido baseados em figuras contemporâneas ao artista. Os magos seriam o rei da França Luís XI, Filipe III de Borgonha e seu filho Carlos, duque de Borgonha. Esses últimos haviam sido pintados por Van der Weyden em outras ocasiões quando posaram para seus retratos oficiais. Mas talvez o anacronismo mais gritante seja o crucifixo em local de destaque no painel do meio, acima da Virgem Maria. Em meados do século XV era forte a ideia da paixão proléptica, uma palavra que deriva de prolepse, ou antecipação,
ou seja, a ideia do sacrifício tornado visível desde o nascimento foi retratado amplamente com inesgotável criatividade por pintores e escultores europeus. Cenas do nascimento e da paixão muitas vezes foram combinadas. Por isso, à época de Van der Weyden, o anacronismo seria muito mais notado e normalizado do que nos dias de hoje. Outro exemplo é a peça criada por Fra Angelico no século XV. Esta é a pintura principal do grandioso retábulo conhecido como Retábulo de São Marcos, que foi encomendado para o altar-mor da igreja pertencente ao convento de São Marcos em Florença, na Itália. Ele representa a Virgem sentada no trono com o menino Jesus no colo. Mãe e filho estão rodeados por São Cosme e Damião e outros santos. E no centro inferior, a cena da crucificação foi retratada, o mesmo recurso utilizado por Van der Weyden em seu retábulo. Presume-se ainda que a figura de São Cosme teria sido baseada em Cosimo de Medici, fundador da dinastia política dos Medici. Em uma outra obra de Van der Weyden, o artista pintou Jesus visitando a mãe após sua ressurreição. Em primeiro plano, vemos Cristo aparecendo à Virgem Maria, enquanto ao fundo podemos ver mais uma de suas espantosas anacronias. O evento que aconteceu na manhã de Páscoa, Jesus deixando seu sepulcro. Nesse caso, o artista pode ter achado necessário explicar a cena principal, pois ela não era frequentemente pintada. A estrada sinuosa do túmulo até o edifício em primeiro plano deixa claro que Cristo foi imediatamente até sua mãe para que ela fosse a primeira a experimentar a alegria do reencontro com ele. A obra é tão impressionante, tanto pelos aspectos estéticos quanto pela anacronia, que foi fielmente copiada por Juan de Flandres, artista treinado em Bruges, na Bélgica, que migrou para a Espanha para servir na corte da rainha Isabel de Castela. Nessa pintura, ele suprimiu seu próprio estilo individual e copiou de perto a obra de Van der Weyden, que havia sido propriedade do pai de Isabela, o rei Juan II. O poder espiritual e o status artístico da obra original levaram Isabela a solicitar uma cópia exata. Já na pintura que é considerada a obra-prima de Van der Weyden, A Deposição da Cruz, de 1436, é possível ver escondido no ornamento de madeira retratado nas beiradas da pintura, quase invisíveis a olho nu, o desenho de duas bestas, uma arma utilizada pela Grande Guilda dos Besteiros de Leuven, na atual Bélgica. A guilda tinha um papel influente na vida religiosa dos Países Baixos e por isso contratou Van der Weyden, considerado um dos melhores da época, para pintar uma obra única. O artista então acrescentou esse easter egg à pintura como forma de indicar quem a havia comissionado. Hoje em dia, Van der Weyden não é um artista tão conhecido como muitos outros do Renascimento, mas ele está sendo, aos poucos, merecidamente redescoberto, seja por uma exposição, seja por um meme. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou,